te ama. Amém. Deus é bom. Podem se assentar. Sem demora, vamos ao que Deus quer para nós nesse dia. Jesus, ele quer aumentar a nossa responsabilidade nesta manhã. Glória a Deus. Por isso ele disse assim: já não vos chamarei servos, mas eu vos chamarei amigos. Então, se você precisava de um amigo, não se esquente, porque Jesus ele está dizendo: já não vos chamarei servos, mas amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu, tudo que tenho ouvido, tenho feito vocês conhecer. E aí ele disse assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Glória a Deus, aleluia. E eu quero dizer a você nesta manhã que nós precisamos ser coerentes com a escolha que fizemos. Ninguém foi forçado a seguir a Jesus. Amém. Ele diz: quem quiser. E nós precisamos ser coerentes com essa escolha. Até porque foi você que escolheu. Seguiu. Mas Ele quer estreitar essa relação. Nós somos o único povo que veio para Ele, mas já veio com um mandato de ida. A gente vem, mas Ele já nos prepara para ir. Coloca aqui para mim Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Teve um dia, pode acreditar, eu, na minha busca por Jesus, eu falei isso para ele, falei: Senhor, o Senhor me abandonou, me sinto como se estivesse sozinho. O Senhor deixou o Espírito Santo aqui e foi embora. E aí Ele veio bem pertinho assim do meu ouvido e falou: eis que eu estou com você todos os dias, até a consumação do século. E é isso que Jesus está querendo de nós hoje, nesta manhã, que nós venhamos fazer discípulos. Ide e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar o que? A palavra. Precisamos ensiná-los a guardar a palavra, tudo aquilo que Jesus tem nos ordenado.
E ele fez questão de dizer: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. E assim como eu venci, vós também vencereis. Então ele não disse que a nossa caminhada ela seria fácil, mas ele disse e ele prometeu que estaria conosco todos os dias. E hoje pela manhã na escola bíblica nós até falávamos a respeito aqui, vamos dizer assim, dos fundamentos da fé. Nós vimos que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vimos também que aqueles que se achegam diante de Deus precisam se chegar diante dele pela fé. Então nós precisamos crer de fato que Jesus está conosco todos os dias, e que Ele tem nos capacitado a cada dia para fazer aquilo que Ele tem requerido de nós: fazer discípulos. E pode acreditar, irmãos, Jesus, Ele, depois de uma noite ou uma vigília de oração, diz a Bíblia que Ele escolhe entre os que o seguia 12, para que estivessem diante dele. E como nós temos falado nesses dias, a missão dos 70, mas também teve a missão dos 12. E quando eles voltaram, eles foram prestar relatório para Jesus daquilo que eles fizeram, por onde eles tinham passado. E aí eles voltaram naquela alegria: Senhor, os enfermos eram curados, e quero dizer para o Senhor que até os demônios eles nos submetiam. E aí Jesus respondeu assim para eles: olha, vocês devem se alegrar com uma coisa, alegrem-se porque o vosso nome está escrito nos céus. Não porque os demônios submetem a vocês, as enfermidades obedecem ao comando da sua voz. Não se alegrem por isso. Aquilo que Deus faz através de você é para o corpo de Cristo. Mas a intimidade, a comunhão, o compromisso é para você e para Ele. E para que nós possamos fazer discípulos, nós precisamos ser discípulos. Nós precisamos ser discípulos. Discípulos de quem? De Jesus. O apóstolo Paulo, ele até vai dizer: olha, sede meus imitadores, assim como eu de Cristo. E ele entendeu que a trajetória que Jesus fez era a trajetória que ele iria fazer, seguindo a Jesus. Seguir a Jesus implica fazer o mesmo trajeto, o mesmo caminho. Jesus tirou o pé dele e você coloca o seu. Quem quiser, vira após mim, pegue sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Em Lucas vai dizer que esse negar a si mesmo é dia a dia, é todo dia. Todo dia nós precisamos renunciar a nós mesmos, renunciar às nossas vontades e fazer aquilo que Ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas a vocês. Todas as demais coisas. Então não andeis ansiosos com que a vez de comer, de beber ou de vestir, porque ele vai dizer: porque os pagãos é que se preocupam com essas coisas.
E pode acreditar que nós precisamos formar pessoas melhores do que nós, pessoas seguirem a Jesus melhor do que nós. Eles precisam amar a Jesus melhor do que nós. Eles precisam conhecer Jesus melhor do que nós. Porque só assim a geração que vier depois de nós, eles permanecerão também no caminho. Ontem na sala de aula nós falávamos a respeito disso, do que uma geração deixa para outra. O que será que nós vamos deixar para a nossa geração futura? Será que nós vamos, não estou dizendo, falando aqui contra, será que nós vamos deixar dinheiro, casa, carro, deixar bens, ou nós vamos deixar um legado? Nós vamos ensinar para eles que eles devem buscar a Jesus acima de todas as coisas, que eles devem buscar os interesses do reino acima de qualquer coisa, que eles têm um pai. E falando disso de paternidade, Jesus, ele diz: quando você for orar, ore assim, Pai nosso. Então não se esqueça que você tem um pai. Quando tiver que pedir, peça para ele. Peça para ele. Porque aí Jesus ele foi explicar um pouco sobre isso. Ele diz: porque vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Porque se o filho lhe pede pão, ele vai lhe dar pedra? Ou se o filho lhe pede peixe, ele lhe dará cobra? Não. Nós precisamos estreitar o nosso relacionamento com Jesus a cada dia. Renunciar a nós mesmos, renunciar às nossas vontades. Olha, quando Jesus ele diz: ide por todo o mundo e pregai ou anunciai o Evangelho. Anunciar e pregar o Evangelho, isso não é responsabilidade do pastor, não, é responsabilidade da igreja. A responsabilidade é da igreja. Sabe por quê? A palavra original, quando Jesus disse ali o mundo, era etnos. A palavra original era etnos, de etnia ou de classes. Então é bom que você faça o que você faz, mas o que você faz, você está ali, você é um missionário disfarçado na sua profissão. Você precisa anunciar Jesus ali. Jesus colocou você ali para que o nome dele fosse anunciado entre aqueles que ainda não o conhecem. E nós já temos falado aqui, o nosso primeiro campo missionário é a nossa casa, é a nossa família, são os nossos familiares. Eles sim primeiro precisam ser o nosso campo missionário, é a nossa Jerusalém. Amém. Mas nós queremos alcançar Jerusalém sem que primeiro alcancemos a nossa casa, alcancemos a nossa família, alcancemos os nossos amigos. Vou enfatizar aqui novamente os nossos amigos. Por que isso? Porque tem lugares que nós só vamos chegar
se nós tivermos amigos. Tem portas que só vão abrir para você se você tiver amigos. Então, não se furte em orar por eles. Ore pelos seus amigos. A Bíblia vai dizer que Jó teve a sua sorte mudada quando ele intercedia a Deus pelos seus amigos. Então faça isso. Você pode até dizer: ah, mas os meus amigos hoje são cheios do Espírito Santo. Sim, mas eu lembro dos meus amigos da infância, aqueles que cresceram junto comigo. Alguns já se converteram, outros ainda não. Eu até falei aqui um dia que eu tinha acabado de escrever o nome de um aqui no dia para uma missão 70. Quando foi no dia seguinte, eu encontrei com ele, ou ele encontrou comigo, porque foi ele que me viu. Eu não o vi, eu até tomei um susto quando eu vi ele. Por quê? Porque na noite anterior eu tinha colocado o nome dele, pedido de oração. E aí ele passa: não, eu te vi aqui, e voltei, e me deu um abraço, e isso. E eu tenho orado por eles, porque não é um só. Tenho orado, tenho pedido a Deus por eles. Assim também como eu tenho pedido a Deus pelos meus parentes, pela minha parentela. Essa é a nossa Jerusalém. Esse é o nosso primeiro compromisso. Porque a Bíblia vai dizer assim: aquele que não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua casa. Nós precisamos cuidarmos de casa primeiro, irmãos, antes de querermos atingir os de fora. Nós precisamos cuidar dos de casa. É os de casa. E você pode até ser que você já ouviu que os de casa a gente ganha sem palavras, mas eu vim aqui para te dizer que você está errado. Os de casa a gente ganha contando para eles as maravilhas que Deus tem feito em nós, tem feito através de nós. Nós precisamos anunciar para eles aquilo que Deus tem feito, aquilo que Jesus tem feito por nós. Porque eles até podem ver que nós vivemos uma vida diferente, uma vida de renúncia. Ah, mas ser crente é isso aí? Ser crente é isso aí? A gente não pode beber, a gente não pode fazer isso, a gente não pode fazer aquilo, a gente não pode, só não pode. É isso que é ser crente? Teve um dia que eu perguntei assim para ele. Ele é fumante, e eu perguntei para ele, falei assim: aqui, você consegue parar de fumar? Aí ele: eu tenho tentado, mas eu não tenho conseguido. Falei: pois é, tá aí. O que é o cigarro? O cigarro é uma planta. E aí você vê o espírito, uma alma e o corpo sendo dominado por uma planta. Quem é que está preso aqui? Se tem alguém preso aqui, esse alguém é você. E é isso que eles precisam entender. A gente não fuma, não bebe, por quê? Porque isso faz mal para nós mesmo. Porque a Bíblia vai dizer que aquilo que nós somos escravos daquilo que nos domina. Se bebe e não consegue,
é escravo. Se fuma, não consegue abandonar, é escravo. E assim vai. Se é escravo, não é livre. E a Bíblia vai dizer que eu e você somos livres. A Bíblia vai dizer que eu e você somos livres. Então, em nome de Jesus, é isso que nós temos buscado diante de Deus, nós temos colocado isso diante de Deus na nossa casa, na nossa família, os nossos familiares, os nossos amigos, eles precisam ser alcançados. Mas como, aquilo que Romanos vai dizer, mas como eles vão ouvir se nós não falamos nada? Como eles vão acreditar se nós não pregamos para eles? Nós precisamos pregar, nós precisamos falar, nós precisamos anunciar Jesus a eles. Porque Jesus disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde, e o meu jugo e o meu fardo é leve. Quer trocar o jugo e o fardo? Esse fardo pesado, esse jugo desigual, pesado aí, quer trocar pelo de Jesus? Ele está dizendo que o dele é leve. Então, é isso, nesta manhã. E aí, ele vai dizer assim: aprender de mim. E uma das coisas que ele falou: eu sou a porta. E ele nos manda entrar pela porta. Ele entrai pela porta estreita. Entrai pela porta estreita. Ó, estreita é a porta e mais apertado ainda é o caminho. Estreita é a porta e apertado é o caminho. Mas através dessa porta estreita e desse caminho apertado, nós temos encontrado liberdade. Nós é que de fato somos livres. Nós é que de fato somos livres. Mas estreita é a porta e apertado é o caminho. E aí ele vai dizer por que ele disse isso? Por causa da outra porta e por causa do outro caminho. Ele disse: ó, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. Espaçoso é o caminho. Ou seja, a gente não precisa renunciar nada, vive de qualquer jeito, não precisa prestar conta para ninguém. Não, eu sou dono do meu nariz, eu mando em mim mesmo, eu faço o que eu quero, eu sou livre. Ah, é? Será que é mesmo? Só que a gente precisa de ter coragem para falar. Não vão ficar com raiva. Não ficam com raiva, irmãos. Não ficam. Eles podem até torcer o bico lá na hora que a gente está falando, mas com raiva não ficam. Por quê? Porque na hora que a gente está falando com eles, o Espírito Santo está confrontando eles. Porque a gente fala, mas quem convence é o Espírito Santo. Nós falamos e o Espírito convence. Convence de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. É Ele. Nós estamos falando: irmão, não, o que você está fazendo está errado, não dá, não pode, não é assim. Não foi isso que Jesus falou. Ó, se continuar nesse caminho aí, esse caminho aí parece ser um caminho do bem, mas ó, o final aí é de morte. Pula fora.
Mas é isso. E eu quero desafiar você. Vem na escola bíblica, porque o negócio está bom. Vem na escola bíblica, vem participar. Porque na escola bíblica tem como nós, os professores, falarmos coisas que a gente não tem como falar aqui. Porque se a gente fala aqui, e se você não entender, não tem como você perguntar. Nós não podemos interromper aqui para te atender, mas na escola bíblica sim. Então vem, nós estamos aprendendo a respeito de Jesus. Se eu fosse você, eu vinha. Vem, mas vem com o coração aberto para aprender. Porque pode ter certeza que vai desconstruir muita coisa que você construiu na sua mente ao longo aí dos anos. Uma delas que a gente falou hoje foi: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós somos livres. Amém. Por isso eu estou dizendo aqui, nós é que de fato somos livres. Se pois o Filho vos libertar. Então, venha, e é sempre os 2 últimos domingos, porque os 2 primeiros, o primeiro domingo, o primeiro domingo é discipulado, no segundo é a Santa Ceia, e no terceiro e quarto é a escola. Então, venha. E eu te garanto que você vai crescer. Porque os melhores ganhadores de almas, ou os melhores, ou aqueles que vão melhor cumprir o que Jesus disse, fazer discípulos, quem vai executar essa tarefa melhor são aqueles que melhor conhecerem Jesus. Quanto mais você conhecer Jesus, mais você vai conseguir instruir, mais você vai conseguir discipular, mais você vai conseguir treinar para executar o que Jesus requer de mim e requer de você. Por isso ele diz: ei, vocês, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. E aí não para aí. E aí a gente precisa ensinar. Então não é só ganhar, é ganhar e cuidar. É ganhar, cuidar e treinar. Para quê? Para que eles deem frutos. E se esses frutos permanecerem, coloca aqui para mim, João 15:16, e eu encerro. João 15:15 primeiro. Olha aqui o que acontece quando você ganha alguém para Jesus, você treina essa pessoa, e essa pessoa permanece na presença de Deus, porque não é só ganhar. João 15:15. Olha ali para vocês verem o que está escrito. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos tenho chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos,
e o vosso fruto permaneça. Olha lá o segredo. A fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então, se você ganha uma alma para Jesus, se você treina ou se você discipula essa pessoa para Jesus, ou seja, você ganhou, discipulou, treinou, ela agora vai começar a dar fruto, ou seja, ela, o seu fruto permaneceu, já começou a dar fruto, e aí você pode pedir o que você quiser. Glória a Deus. Você pode pedir o que você quiser, está escrito. E aí, se você for águia, você pede: Senhor, como eu ganhei o fulano ali para o Senhor, agora visita lá o meu. Aí você vai dizer: seu marido, a sua esposa, o seu filho, a sua filha, seu parente lá, o seu ente querido, entendeu? Agora alcança eles. É o que eu quero que o Senhor faça por mim, agora é isso. Alcança eles, porque a vontade do Senhor é essa, que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento e à salvação. É todos. É sem restrição. Todos cheguem ao arrependimento e à salvação. Então se coloque de pé. A minha oração nesta manhã é essa: que Jesus verdadeiramente venha nos fazer pescadores de homens. Glória a Deus. Porque a Bíblia vai dizer que quem ganha almas é sábio. Que Jesus nos dê graça, nos dê sabedoria para ganhar almas e para treiná-las, para que elas também permaneçam, em nome de Jesus. Coloque aí a